então não dá para falar que é só genético. Tem a questão social, cultural, né? Que o que eles falaram lá no congresso foi o seguinte: por exemplo, na China tem 7 vezes mais autistas do que o restante do mundo. Em um país da África não existia índice de autismo. Quando esse país entrou em guerra, algumas pessoas foram para o Ocidente, outras para o Oriente. As famílias que foram para o Oriente, as crianças desenvolveram mais autismo do que as que vieram para o Ocidente. Então tem alguma questão cultural e social também, né? E a questão assim chama orgânica mesmo, né? Existem algumas malformações no cérebro que podem vir a desenvolver o autismo, mas não é determinante. Por exemplo, a gente tem um sistema no nosso cérebro que chama sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções e tal. Esse sistema, algumas crianças nascem com ele um pouco menor do que o padrão. Algumas dessas crianças que nascem com esse sistema menor desenvolvem o autismo, mas não todas. Então não dá para falar é determinante, entendeu? O autismo ainda não tem a causa conhecida. Por isso que eles usam isso de ser multifatorial. Não é uma coisa que você faz um exame clínico, um exame laboratorial que determina essa criança tem autismo. Mais ou menos em qual idade a gente pode perceber que uma criança é autista? O diagnóstico só se fecha a partir dos 3 anos de idade. Antes disso, a gente fala em sinais e sintomas. Não determina, não fala essa criança tem autismo antes dos 3 anos de idade, que é a faixa etária do desenvolvimento da fala, da comunicação. Se passou dos 3 anos e apresenta pelo menos 7, né, dos sinais da questão do autismo, aí pode se falar. O que é mesmo o autismo? O autismo é uma síndrome que apresenta déficit em 3 áreas do desenvolvimento, que é na comunicação, a imaginação e o contato social. Como assim déficit? Eles não conseguem? Eles não se comunicam adequadamente. E assim, ó, uma coisa do autismo que é legal vocês saberem é assim, alguém me perguntou aí de graus de autismo, né? Existem graus de comprometimento. Então assim, tem autista que conversa, que mantém diálogo, mas tem alguns que não fala nada, que não o uso da imaginação, né, também. E tem um pensamento mais concreto. Então a gente não pode falar já já nós vamos, porque isso é muito abstrato quando a gente fala, né? É uma coisa muito subjetiva, assim, né? Não é uma coisa concreta. O pensamento deles é bem mais concreto. Eles se organizam muito mais através do visual, do toque, do que somente através das palavras, né? Eles não conseguem imaginar uma coisa que eles não estão vendo, por exemplo. E também não, vamos supor assim, se você contar uma historinha de faz de conta, eles vão acreditar que aquilo é verdade, assim, é ao pé da letra, é assim que se diz, né? E qual a diferença entre síndrome de Asperger e autismo? A síndrome de Asperger, ela é um tipo, né, ela está dentro do espectro autista, né? Só que a gente assim, costuma dizer que são os autistas de alto funcionamento, eles têm alguma habilidade específica que se destaca. Normalmente a matemática, né, que é o raciocínio lógico, mas eles têm assim algo, ou a música, alguma habilidade deles assim é um pouco além do que o comum das outras pessoas. Mas toda pessoa com síndrome de Asperger é autista, mas está dentro do espectro, nem todo autista tem Asperger. E as emoções propriamente dita? Como eles fazem laços emotivos, emocionais? Como que eles criam essa intimidade com... Então, assim, funciona mais ou menos como a gente, né? No convívio, na troca. Por exemplo, a gente tem alunos aqui que não falam nada, mas a gente sabe qual é o professor preferido, entendeu? Eles conseguem demonstrar isso, por exemplo. Eu não pinto nada. A hora que a professora que eu gosto chega e me pede para eu pintar, eu pinto, entendeu? É através da convivência, assim, né? O laço social, afetivo se dá dessa forma. Agora, o que eu estava falando para vocês é o seguinte, cada um dos nossos alunos aqui, assim como no mundo afora, mas o autista eu acho que é legal ter essa ideia, assim, eles são únicos. Não dá para falar que o aluno X é igual ao outro, que é igual ao outro, não. Porque um não fala, o outro não come, o outro
fala e come, mas não tolera contato, entendeu? Dentro dessas 7 sinais, assim, existem, tem que preencher alguns deles, não preenche todos, entendeu? Eles têm características pessoais muito particulares, muito individuais mesmo. Poderia apresentar o AMA e falar o tipo de atividades que vocês desenvolvem exatamente? Tá. Bom, a AMA ela foi fundada em 88, tá? É uma associação, foi fundada por pais. E assim, se hoje já se ouve pouco sobre o autismo, né, em 88 imagina como era. E não existiam muitas instituições, associações que trabalhassem com essa demanda. Então um grupo de pais se reuniu e formou a AMA Ribeirão em 88, tá? As AMAs são independentes, que existiam pelo estado de São Paulo praticamente todo, cada uma funciona de um jeito. E aí começou, né? Então assim, no começo da AMA era uma professora na sala e o restante os pais que auxiliavam no tratamento, né? E a AMA foi crescendo, foi ganhando convênio com prefeituras, secretarias, né? E hoje a gente tem um quadro de, eu não lembro direito se são 24 ou 25 pedagogos, que eu vou falar para vocês no começo. Eu, como psicólogo institucional, a gente tem o Rodrigo, que é o psicólogo clínico, um físio, uma fono, a TO, assistente social, a psiquiatra e a nossa coordenadora, que ela é psicopedagoga. Então é uma equipe multidisciplinar. E aí como que a gente atende aqui, né? Os meninos que estão incluídos na rede regular, eles fazem o contraturno da escola. Então vai para a escola de manhã, vem para a AMA à tarde ou o contrário disso. Só que eles frequentam de 2 a 3 vezes na semana e eles são separados então em 4 turmas. São 2 turmas de segunda, uma de segunda e quarta, uma de manhã, outra turma à tarde e outras 2 turmas de terça e quinta, uma turma de manhã e outra à tarde. Eles são divididos em 7 salas de aula, por idade e por grau de comprometimento.